A paz do Senhor novamente, meus irmãos. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Agora, irmãos, essa parte é direcionada à membresia. Membresia da igreja. Membresia da igreja. Amém? Então nós vamos estudar capítulos e versículos agora para o nosso despertamento. Diretamente, como foi dos falsos profetas, diretamente para eles, agora é diretamente para nós. Para nós entendermos o que nós estamos fazendo com a palavra do Senhor. Amém, irmãos? E como estamos seguindo. Amém? Então nós vamos abrir nossas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 até o 5. Amém, meus irmãos? Capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te, irmãos. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de vir julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra instes, a tempo e fora de tempo. Redarguas, repreenda, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da fé, voltando às fábulas. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, fazer a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Paulo exortando a Timóteo a pregar o evangelho. Irmãos, talvez vocês nunca ouviram dizer isso, e da forma que a gente do jeito que vai ser falado e tratado aqui. Então, irmãos, infelizmente, o que eu vou dizer, todas estas coisas, talvez vocês nunca tenham ouvido. Esses falsos profetas, pastores, líderes, doutores, só existe por nossa culpa. Porque estamos idolatrando homens, mais do que a Deus. Porque queremos ouvir o que nós queremos ouvir. Nós queremos ouvir o que nos agrada, não o que Deus manda. Porque os nossos ouvidos estão cheios de sujeira e tampados para a verdade. Porque nós queremos sair de dentro de um culto cheio de fermento, soberbos e inflados, irmãos. A verdade é esta, porque o evangelho é para transformar, não para dar. Amém, meus irmãos? Então é de um pecador miserável, merecedor do lago de fogo, para a salvação eterna, para a cidade de ouro, para Cristo, para Deus, para ver Ele, para abraçar Jesus e agradecer Ele, cantar no coral celestial quanto Deus é bom e poderoso. Isso é o Evangelho, irmão. É para isso que é o Evangelho. É mudança e transformação de pessoas, daquele caráter corrupto, daquela corrupção que tinha dentro do coração, numa transformação de uma pessoa santa, pura, maravilhosa, amorosa, com defeitos. Tá, irmãos? A gente tem que parar com essa mania de achar que entrou hoje, amanhã já está com um terno, gravata, saião, né? Já somos o super crente, porque não somos. Temos as nossas fraquezas ainda, porque o inimigo de nossas almas não vai nos deixar. Amém, irmãos? Nós que temos que estar na presença do Senhor. Amém? Pedindo força para Ele, que a nossa força, a nossa alegria, a nossa paz está em Cristo, não em nós. Essa carne corrupta, irmãos. Pelo amor de Deus, né? Então, irmão, nós estamos, na verdade, querendo ouvir o que nós queremos. E a mensagem da cruz é salvação. Temos mesmo defendendo irmãos, mais a pastores do que a Jesus Cristo. Meu irmão, nós estamos idolatrando o homem. Levantamos o homem, o ego do homem lá em cima. Carregamos o homem nas costas, se for possível. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Se Jesus voltasse hoje novamente em carne, como ele veio, nós seríamos o acusante de Jesus hoje. Infelizmente, pelo que está sendo empregado, pelo nosso comportamento de membresia dentro das igrejas. Irmãos, é feio o negócio. Tem irmãos que não falam comigo por causa do outro vídeo que eu fiz. Porque eu falo que o pastor não sabe nem como é que começa a palavra do Senhor. Que não anda na sã doutrina. Que nem sabe um contexto.
Amém, meus irmãos? Se eles estão no erro, se eles erram, erro pessoal deles, eles vão pagar, irmãos. Eu estou falando de evangelho. Amém, meus irmãos? De evangelho. E eu jamais vou concordar com o erro de homem, passando a mão na cabeça de erro de homem. Se vir perguntar para mim por que eu saí dessas 3 denominações que eu estava, eu falo para vocês, não tem evangelho, picaretagem, roubo, enganação, mentirosos. Amém, meus irmãos? Por isso que eu saí. Mas a membresia, não todas, não a maioria, se irritam com essas coisas, então estão defendendo mais ao homem do que a cruz do Calvário, a mensagem da cruz, mais a homens do que a Jesus, que vai dar nossa salvação eterna. Só Ele vai nos dar salvação diante de Deus Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? Então, depois, irmãos, agora tem outro assunto que ainda nós queremos falar de católicos. Os católicos, nós falamos que eles adoram a imagem, né? Como eu estava falando aqui agora, são adoradores de imagens, né? Nós adoramos pastores, cantores, gospel, pregadores, missionárias, pastores, líderes, como se fosse uma imagem de Nossa Senhora, parecida de Padrinho Cícero, de São Pedro, da mesma forma, irmão. Só muda porque é uma pessoa, lá é estátua de gesso. E nós, aqui na igreja evangélica, nas igrejas evangélicas, estamos adorando as pessoas de carne e osso mesmo. Não precisa ser uma estátua. Eu não adoro imagem, mas adoro seu pastor. Eu não adoro São Pedro, mas você cultua o seu pastor. Você idolatra seu pastor. Eu não idolatro Nossa Senhora Aparecida, mas idolatro a missionária. Então, meus irmãos, só é uma troca de produto, vamos dizer assim, de produto. A adoração e a idolatria é a mesma. O pecado de idolatria leva para o inferno. A Bíblia condena, não sou eu. A palavra do Senhor condena. Idolatria é pecado, irmãos. Amém? Amém, meus irmãos? E para isso nós vamos lá em Romanos, irmãos. Abre a Bíblia de vocês em Romanos, que vocês vão ver, capítulo 1, o que a palavra do Senhor nos diz em Romanos, o próprio apóstolo Paulo diz para nós, em 1 Romanos, capítulo 1, versículo 25, ó, mesmo assim diz, tudo que a gente está falando aqui, ó, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. E aí, meus irmãos, o que nós estamos fazendo? Será que nós estamos fazendo isso? Nós temos que nos vigiar, irmão, em oração e pedir direção e misericórdia para Deus, para Ele não nos tirar a vida agora. Porque se nós formos nos tirar da nossa vida com este pecado, irmãos, só há um caminho. Amém, meus irmãos? E não tem como passar pano nisso, irmãos. Porque o apóstolo Paulo, nas epístolas aos Coríntios e a Timóteo, as cartas a Timóteo, irmãos, ele condena tudo isso. E ali é uma doutrina, quatro irmãos, 4 referências de doutrina, de sã doutrina, porque ele sabia que nesse século eles estariam fazendo sabe o que? Castigando o Evangelho, transformando o Evangelho nessa fábula, porque eles estão numa fábula judaica ainda, e nós estamos aceitando, porque nos faz bem, porque Jesus Cristo, como foi dito em Hebreus 7,12, já foi mudado o sacerdote, então se mudou a lei mudou. Hoje nós estamos pela graça. Quem vive pela lei está debaixo da maldição. Se nós começarmos a ler Bíblia, nós vamos perceber que quem está debaixo da lei está debaixo de maldição. Então hoje é graça, irmão. Graça, favor. Você sabe o que é graça? Sabe o que significa graça? Graça, favor imerecido. Eu e você não merecemos o céu. Nós não merecemos nada de Cristo. Por isso que se torna graça. É favor imerecido que Ele despeja em nós. A nossa salvação é por graça. Não é porque eu e você merecemos. Nós não vamos fazer nada para merecer isso. Nós não fazemos nada. Ainda mais essa idolatria, essa troca de valores que nós fazemos. Isso, irmãos, é imerecido. É favor imerecido. Amém, meus irmãos? Só Deus pode nos dar a salvação. Só Jesus Cristo de Nazaré nos resgata do lodo do inferno, do lago de fogo, irmãos. Então para com isso. Pastor nenhum te tira lá de dentro. Pastor nenhum cobre os seus pecados.
Só o sangue de Cristo, ele não cobre mais, que na lei, antigamente, na lei, que eles falam que são sacerdote hoje, né? Tem muitos deles que falam que são sacerdote. Então a lei, pela expiação do pecado que era no animal, o sacrifício do animal, pelo sangue dele, o seu pecado era o quê? Era encoberto, encoberto, só cobria. O sangue de Jesus te lava, te purifica e te santifica para você morar no céu. Então pare de adorar homens e mulheres, pare com isso, irmãos. Adorem a Deus, dedique seu tempo cristão para Ele, se tornem realmente cristãos verdadeiros, porque os cristãos antigos, irmão, eles eram comidos nos coliseus, nas arenas de Nero, comido por leões, e eles estavam morrendo mastigados por leões e cantando glória a Deus. E hoje, nessa geração que está corrompida, nós não estamos conseguindo nem viver o verdadeiro evangelho, quanto mais morrer por eles, irmãos. Irmão, nós temos que pôr um negócio na cabeça. A igreja brasileira está mundana. É uma igreja perdida e nos caminhos errados. Não são todas, mas a maioria, irmãos, está perdida. Porque nós temos adeptos desses caras que vêm com essas doutrinas e eles ficam com invejas, querendo se tornar financeiramente, porque isso é tudo financeiramente, viu, irmãos? Não é porque está preocupado com ninguém, não. É financeiramente, isso é financeiro. Se cortar isso, se tirar isso, toda vez que arrecadar o dízimo e a oferta da igreja levar para quem tem que ser levado, para os órfãos, para as viúvas, para os necessitados, para os doentes, acaba esse negócio aí, viu? Muitos vão decidir que não tinham chamado mesmo, eles mesmos já vão se tocar porque não tem. Eu não tinha chamado mesmo, não, eu vou trabalhar, você entendeu? Então é financeiro, o problema é financeiro. Tira isso e você separará o lobo do pastor, as ovelhas do bode. Você entendeu, irmãos? É assim que funciona. E não tem outro caminho. Se você for ver a parábola do joio e do trigo, a gente percebemos que os dois crescem juntos. Mas no final, um é jogado no fogo eterno, irmãos. Amém? Então, irmãos, nós temos que se enquadrar nas escrituras, não na vontade do homem. Porque o homem manipula. Ele manipula aqui dentro, ó. É manipulação, então eles vêm com aquelas fábulas, com aquelas coisas, né? Quando Davi foi rei, óbvio, mas ninguém quer passar o que Davi passou, né? Quando a fortuna de Jó foi reconstituída, mas ninguém quer passar o que Jó passou, né? Se raspando com telha, perdeu os filhos, perdeu tudo, né, irmãos? A lepra, né? Isso aí ninguém quer, né, irmãos? Então nós temos que tomar cuidado com essas fábulas, irmãos. É fábulas. Mas depois Deus vem batendo em cima da corrupção do povo. Nossa corrupção. E hoje, irmãos, infelizmente, meus irmãos, infelizmente, o bezerro de ouro cresceu. Lá, quando Moisés, tá? Moisés, Antigo Testamento, Moisés resgatou o povo, tirou do Egito, eles criaram, em certa parte, eles criaram um bezerro. Mas Moisés, líder, né? Porque Moisés obedecia a Deus. Não obedecia a homens, né? Moisés não fazia a vontade do povo, fazia a vontade de Deus. Então Moisés, líder, chegou, picou o pé naquela imagem, amém, meus irmãos? E jogou ela fora, derrubou. Hoje o bezerro cresceu e cada dia que passa, irmãos, está crescendo porque nós estamos preocupados com o congresso, com o evento, com aniversários e com essas coisas todas, irmão. Isso não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com Cristo. Aonde tem isso aqui na Bíblia que o Jesus Cristo manda fazer, que o apóstolo Paulo manda fazer? Não tem, irmãos. Nós temos que se preocupar com a nossa salvação e de pregar o evangelho, estudar a palavra. É isso que Deus manda a gente fazer, é isso que Jesus manda fazer. Ide e pregar o evangelho a toda criatura. Então, nós temos que passar o nosso tempo, em vez de fazer ensaios para dancinhas, né, para festividade, essas coisas, perder na palavra, irmãos. 2 horas de leitura para você ir e pregar a palavra aos perdidos, aos cativos, aos doentes, aos drogados, aos que estão na prostituição, os que estão jogados, irmão, no lago de fogo, já estão condenados e não tem esperança. Aí vocês levam Cristo para trazer eles de volta à vida. Não esse Cristo fabricado, o Cristo mesmo, o Salvador, o que vai resplandecer a imagem dele, o que vai salvar, o que vai trazer aquela pessoa de volta à vida. Esse Cristo, irmãos. É isso que nós temos que fazer. Mas como pregar a palavra se nós estamos perdendo tempo com ensaios de coreografia? Porque é isso que esses líderes inventam e nós estamos aceitando, porque na verdade satisfaz o nosso ego também, irmãos. Não é só eles. Eles jogam, e se nós aceitarmos,
Eles continuam, eles já sabem onde tem que tocar na gente. Eles sabem aonde eles prendem nós. Não é na palavra, irmãos. Eles falam que a palavra de exortação expulsa as pessoas da igreja. Eu já não acho que não. A palavra de exortação vem para confrontar a nossa vontade de tocar no nosso coração. Porque eles fazem, irmãos, e nós estamos fazendo o que o coração está cheio, a boca fala. Amém, meus irmãos? Então nós temos que se tornar, irmãos, verdadeiramente cristãos. Temos que vir para a presença de Cristo, querer a cruz, carregar a cruz, negar-se a si mesmo. Amém, meus irmãos? Que a própria palavra diz, irmãos, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós temos que se preocupar com a nossa... Ele está dizendo ali, ó, se preocupem com a sua salvação. É isso que ele está mandando. E não é, ó, para vocês verem que é tão espiritual, irmãos, que não é por obra, é por graça. Só Jesus, só Deus, obra exclusiva do céu. Nenhum homem, nenhuma denominação pode efetuar isso. Nem nós mesmos, só Cristo, só Deus pode fazer isso. É favor imerecido, vamos repetir, favor imerecido, é graça, vem do céu, irmão, é um favor imerecido. Amém, meus irmãos? Então nós temos que parar de ir para a igreja procurar bênçãos, campanhas, curas, milagres, tudo falso, irmão. A maioria é falsos. Porque o Jesus que eu conheço, e que mostram às vezes nessa Bíblia, que passa na televisão, na Bíblia aqui, ele curava uma vez o meu Jesus. Não ia a mesma pessoa 10, 15 vezes para ser curada em nome dele. Em nome dele, era uma vez só. Eu te curo, eu te expulso, e era expulso, era curado. Quero ver, veja, quer andar, ande. Uma vez só, a pessoa vai 5, 10, 15, 20 vezes na mesma denominação, a mesma pessoa impõe as mãos e nada acontece. E eles sabem o que eles falam? Está curado, em nome de Jesus. E se acham, irmãos, se acham, eles estão se achando superior ao nosso Criador. E nós estamos dando essa moral para eles. Porque do momento que nós falamos, não, eu não caí porque eu quis. Eu caí, não foi por um poder sobrenatural. Eu não fui acometido por um sobrenatural. Eu caí porque você me empurrou. Como já aconteceu comigo, me virou. Amém, meus irmãos? Então nós não podemos aceitar isso. Porque quando nós estamos aceitando isso, é porque nós estamos fazendo parte do erro. E se a gente faz parte do erro, seremos condenados juntos. Se eu andar com um traficante, com um ladrão, irmãos, e eu for apanhado junto com eles, eu serei levado até explicar, irmãos, pagarei pelo mesmo erro. Então nós temos que tomar cuidado com isso, irmão. Pregue o evangelho para esses caras. Quando eles estiverem errando, não aceite essa falsa profecia, essas profecias virem me quer, essas profecias mentirosas, falsas esperanças que não acontece nada. Pregue o evangelho para ele. Fala para ele se converter. Prega o evangelho, para de aceitar isso, porque faz bem para a tua carne e não faz bem para o seu espírito. Você sai de dentro da denominação achando o super crente. Não, irmãos, nós somos pecadores do mesmo jeito. Mas só que nós somos pecadores confessos, que é a diferença do ímpio, do pagão, como os católicos fazem, que confessam sua fé em Maria, em Nossa Senhora, em Aparecida, né? Nós confessamos a nossa fé em Jesus Cristo, não em homens. Então nós temos que parar com isso e deixar de ser acomodados, preguiçosos e começar a ler a palavra para combater as heresias. É lícito que haja heresias para que os sinceros se manifestem. Para que os sinceros se manifestem, irmãos. Então, como que nós vamos se manifestar contra as heresias? Estudando. Eu estava lendo o Timóteo, Paulo falando a Timóteo, que para ele não sair da palavra, não sair do ensino, para pregar contra falsos mestres, contra as heresias, contra um falso evangelho, combater o falso evangelho, mas estudando, não deixando a palavra. Amém, meus irmãos? Não pode, irmãos, não pode abandonar a palavra, não pode abandonar as escrituras, não pode abandonar o estudo. Temos que estar em estudo, irmãos. Que lá em Romanos 9, 6, a palavra do Senhor vai nos dizer uma coisa assim. Romanos 9, 6, ó. A liberdade absoluta da graça de Deus. Não que a palavra de Deus haja faltado. Romanos 9, 6. Não que a palavra de Deus haja faltado. Porque nem todos que são de Israel são israelitas. Nem todos que estão na igreja são crentes, irmãos.
Nem todos que se dizem crentes são crentes. Então nós temos que fazer uma situação, irmãos, criar uma situação para nós pregarmos para essas pessoas, porque esses ensinos estão fracos, tão aguados, irmãos, tão michurucas, que a pessoa não se sente mais arrependimento para se chegar a Jesus e pedir misericórdia para Ele, porque nós estamos se achando que já é imposto de tal forma que nós estamos se achando que nós podemos manipular a nossa salvação, que nós podemos manipular o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele sendo 3 vezes santo, puro e maravilhoso. Nós podemos querer se comparar com eles. Não, irmãos. Nós podemos refletir a imagem de Cristo. Como? Buscando santidade, amando a Cristo, amando a Deus, amando a obra de Deus, amando o que Ele faz, lógico, mas não querendo só o que Ele faz, querendo ver Ele face a face no céu. Aqui não, irmãos, porque aqui nós teremos aflições, seremos perseguidos. Irmãos, porque a igreja não é perseguida hoje. Vamos voltar de novo. A igreja não é perseguida hoje porque ela se mundanizou de tal forma que as pessoas não se incomodam com esse evangelho. As pessoas não se incomodam com a nossa vivência. Não são todos, é lógico, mas não se incomodam com o nosso... Esse evangelho não confronta o pecado dessas pessoas, não confronta o pecado do mundo, não confronta a lascívia. Às vezes está até concordando, irmão, porque eles estão fazendo dentro dessas coisas aí, dentro dos púlpitos, a arenga política. Você vê político e liderança pastoral andando lado a lado. Estão se corrompendo, irmãos. Porque essa política hoje não é a política de José. Essa política é uma política corrupta. Envolve dinheiro. E ainda até morte, irmãos. Se a gente vê, tem reportagem de morte, eles estão matando. Então, você vê cristãos envolvidos nisso, tem cristãos sendo perseguidos na Lava Jato, irmão. Então, aqui nos nossos púlpitos, aqui estão trazendo políticos, estão fazendo arenga política, fazendo comício dentro das igrejas. E outra informação para vocês, meus irmãos, é proibido, é contra a lei mesmo, fora a lei de Deus, porque eles não obedecem, não têm temor, porque eles falam que Deus é só amor. E Deus, né, vai receber isso deles, vai aceitar. Porque Deus tem que aceitar, né? Deus tem que aceitar. Porque se Deus não aceitar, né? Se Deus não fizer o que está programado, não é Deus, né? Então, meus irmãos, é contra a lei, tá? Se você estiver dentro de uma denominação e tiver um político lá e estiver falando de política, você pode acionar a polícia tomará as devidas providências. Amém, meus irmãos? Porque eles querem levar isso, fazer parte disso para envolver o corpo da igreja, para envolver o corpo da igreja e manipular vocês a fazer o que eles querem, com uma devida interesse deles, que vai beneficiar eles e não vai beneficiar vocês. Então parem de adorar os homens, comecem a abrir a Bíblia Sagrada, a adorar a Deus e dedicar a sua vida, a sua família, primeiramente a Deus, ao Evangelho, à tua família. Amém, meus irmãos? Para Deus manifestar a glória e o poder dele para vocês, irmão, porque a glória de Deus, ela é perfeita e maravilhosa. E se Ele prometeu, irmão, o Shekinah dele vai vir. Mas temos que dar toda a ênfase da obra, da manifestação para Ele, irmão. Não para o homem. Para com isso, irmãos. O homem não tem poder nenhum. Nós não temos poder nenhum. Só Deus tem esse poder. Só Deus, meus irmãos. Preste atenção. Deus tem um poder infinito. Ele fez a terra, o sol, tudo quanto há na terra. Com a palavra, haja sol, haja mar, houve mar, tudo que tem na terra, embaixo da terra, irmãos, foi Deus que fez com a palavra, o poder. Ele quer nos abençoar, irmão, preste atenção. Eu não estou falando que Ele não vai depositar a bênção dele, Ele quer nos abençoar, Ele quer, mas Ele quer abençoar conforme a medida dele, não a medida que esses homens implantam nas nossas cabeças e nos nossos corações. Não esse absurdo de que eu vou te dar carro. Não, irmãos, não é assim. Ele vai te proporcionar situações, vai te ajudar a levantar da cama todos os dias com um emprego. E se Ele não fizer isso também, Ele é Deus e te ama da mesma forma. Senão Ele não tinha amado o apóstolo Paulo. Porque às vezes também Ele sabe de hoje e do amanhã. Ele te dá o que você quer e você sai e se afasta dele. E Ele não quer ninguém perdido. Ele não tem prazer na morte de ninguém. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Imagine do filho dele. Porque quando nós aceitamos e confessamos a Jesus verdadeiramente, irmão, isso eu dizer verdadeiramente,
Você se torna filho. E Ele não quer a sua morte, Ele quer a sua ressurreição, Ele quer a sua vida para Ele. Você agora é particular dEle. Você é dEle. Você é totalmente dEle, não tem meio. Se você é meio, você não é dEle. Então, irmãos, eu vou te dizer uma coisa. Se professar fé em Jesus, você tem que mostrar outra vida, porque essa transformação acontece, mesmo que aos pouquinhos, mas acontece. A pessoa, assim, ó, a fisionomia da pessoa já muda. Então a pessoa não vai estar nas mesmas práticas constantemente. E assim vai mudando, irmão. Ela vai rejeitando, tirando isso, tirando aquilo. E quando essas coisas virem, está sendo rejeitada. Então, irmãos, não fala pra mim que Deus te salvou e a pessoa ainda está vivendo no mesmo estilo de vida. Porque não está, irmão. Porque Ele é a videira. Os galhos que estão em mim dão frutos. Os que não dão, Ele arranca fora e joga no fogo. Amém, meus irmãos? Então nós não podemos, irmãos, distorcer de forma nenhuma a nossa adoração. A nossa adoração é para Cristo. O Espírito Santo é de Cristo, é de Deus. Não é nosso. Nós não podemos manipular o Espírito Santo. Essa é a rodalheira, é homem falando em língua, é homem falando em língua de tudo quanto é. E replay. Irmãos, isso não tem nem fundamento bíblico para isso. É porque eles querem se mostrar mais santo para vocês terem uma adoração. E tudo tira foto, é em cima de púlpito, é orando, é ajoelhando, é fazendo evangelismo. Pelo amor de Deus, irmãos, não caia nessa cilada. Isso é armadilha de Satanás. Satanás não está tirando mais da igreja, ele está deixando dentro, influenciando dentro das igrejas, porque ele sabe que o coração do homem lá em cima, a direção está corrupta de tal maneira que ele quer que a igreja se pareça com ele. E o corpo é de Cristo. E a palavra diz assim: Cristo é a cabeça da igreja. Eu acho que o homem quer tomar o lugar de Cristo. Porque eles estão lá. Aí eles estão pregados lá na fábula. No sacerdócio, eu sou sacerdote. Não sabe, irmão, muitos deles, não sabem nem o que é isso. Fala por falar. Porque se for saber fazer o que o sacerdote tem que fazer, se eles souberem, vocês podem ler para eles, Malaquias. Se eu não estiver enganado, lê todos Malaquias 3, se eu não estiver enganado. Que vai ver o que é um sacerdote, como que Deus estava com o sacerdote, o que sacerdote tem que fazer, irmãos. Vai lá, irmãos, está escrito lá, está aqui na palavra. Busca lá, vocês vão ver o que sacerdote tem que fazer. Mas eu não vou dar nem o livro, nem os versículos, irmão. Se você estiver interessado em aprender, começar a aprender do Senhor, quiser aprender, irmãos, vocês vão ter que começar a abrir a palavra do Senhor e buscar e estudar, porque tem muito jeito de estudar. Eu tenho aqui tem uma enciclopédia que ensina e dá direção para ir buscar esse tipo. Você lê lá, sacerdote, está escrito lá, sacerdote, quem, e tudo, e vai levando em versículos bíblicos, e depois tem um mini esboço falando. Mas está todos lá, o versículo, o que era sacerdote, não, quem era o sacerdote, o que era sacerdote, sacerdote, e qual que era a função do sacerdote. Vou falar para vocês a função do sacerdote, sabe o que é? É encher a lamparina de azeite para que ela não apague. Constantemente está pondo fogo, lenha no altar para que o fogo não se apagasse. Essa era a missão do sacerdote. Não se achar acima de qualquer um, porque é o que eles estão achando. Eles não estão acima de nós, irmãos. Jesus Cristo veio para todos. Então nós, como eu já falei, nós estamos remidos pelo Espírito Santo do Senhor. A minha oração e a dele é a mesma. A oração sua e a minha e a dele é a mesma. Deus recebe da mesma forma. Só não vai receber, como eu já falei, se tiver em pecado. Aí não sobe. Primeiro confesse o seu pecado. Peça perdão e Deus vai te ouvir. Amém, meus irmãos? Porque Jesus é maravilhoso e misericordioso para nos perdoar. Tá, irmãos? Então sai dessa ilusão, irmãos. Abra os olhos de vocês. Para de idolatria. Para de idolatrar o homem. Para de idolatrar a carne. Porque é pecado e é errado, irmãos. Volte às Escrituras. Ame a Jesus Cristo. Busque a salvação. Busque a vida eterna em Cristo. Porque a terra está gemendo e a volta do Filho do Homem está vindo. Amém, meus irmãos? Amém? A fé vem por ouvir. E ouvir da palavra do Senhor. Amém, irmãos? Romanos 10, 17. Amém, meus irmãos? Preste atenção, irmãos. Busque a Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nenhum desses magistrados vai te levar para o céu e fazer você ter uma vida com Deus. Só
você e Deus e as Escrituras Sagradas. Eu tenho vários livros sagrados. Livros é bom, irmão, para te dar duas ou três interpretações, um segmento, um significado de uma tal palavra, mas a Bíblia, irmão, é um livro inspiramente escrito, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor a homens de Deus, homens escolhidos por Deus. Como ele fez com Moisés, ele fez com os outros irmãos. Então, busquem a Jesus. Veja como Jesus se comportava nas Escrituras, como ele se comportava. E vamos tentar imitá-lo, né? Seria mais fácil. Jesus fumava? Não. Jesus adulterava? Não. Jesus prostituía? Não. Jesus nem pecado teve, não teve. Jesus dançava? Não. Fazia dancinha? Não. Ficava falando repleplé? Não. Não, irmãos. Então vamos imitar a Cristo. Não que eu tenha nada contra os dons do Espírito, não é isso. E se a gente for prestar muita atenção, irmãos, os dons é muito peculiar, né? É uma coisa que está entre assim, ó. Então temos que tomar muito cuidado e pedir discernimento para o Todo-Poderoso. Porque Lúcifer era um anjo de luz do céu. Então, a própria palavra diz assim, ó. Se possível, ele se transfigurará em anjo de luz, para que possível enganar até os escolhidos. Então, irmãos, eu acho que o único dom que ele não tem, que Deus não deixou com ele, foi o do amor, lógico. Né? Mas o resto, ele consegue imitar os dons do Espírito Santo. Então temos que tomar muito cuidado, irmão, porque pelo que eu já vi nessas igrejas aqui, tem muita coisa que não é do Espírito Santo, sabe, irmãos? É muita palhaçada, muita coisa estranha assim, então a gente tem que tomar muito cuidado, porque ele imita, viu? Demônio também fala em línguas, viu? Demônio também cura, faz milagre, se possível, para enganar até os escolhidos, porque é desta forma que o anticristo vai vir para governar a terra. Ele não vai vir com 7 cabeças, chifre, nada disso não, viu, meus irmãos? Ele vai vir desta forma, em carne e osso, cheio de maldade. É dessa forma. Então, pedir discernimento para Deus. Amém, meus irmãos? Porque os dons do Espírito, Deus vai te mostrar quando é e quando não é. Porque tem muita gente, ainda mais aqui no nosso meio aqui. Eu estou falando aqui porque eu moro aqui. E em Maresias, né? A gente vê que nem vida com Deus tem, irmãos. Porque se distorce aqui, tem alguma coisa de errado. Amém, meus irmãos? Deus abençoe vocês. Busquem na palavra, se oriente na Bíblia. Não fique nas minhas palavras, nas minhas conclusões. Busquem, estudem. Determine um tempo para vocês, Deus e a Bíblia. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe vocês em nome de Jesus e até o próximo, em nome de Jesus.